gente, olha que chique, eu abrindo o programa aqui, diretamente da escadaria do navio mais famoso da história, Titanic. Essa exposição imersiva tá sensacional. Tem um monte de curiosidade, informação, completíssima, experiências incríveis, artefatos, inclusive, daquela época, muita coisa que eu quero te mostrar. Bora dar uma volta? Vamos lá. Entrar aqui, ó, na viagem mesmo, é toda a complexidade da história. Eu acho que é um pouco da complexidade da história e é um acidente que está no imaginário das pessoas, né? O filme ficou muito famoso, então é uma coisa que todo mundo conhece, mas tem detalhes que o grande público não sabe. Tem um pouquinho mais dessas informações que não estão aí tão divulgadas, né, amplamente. A exposição tem mais de 10 salas, então a gente vai contando uma história de acordo com as salas. Então no começo você vai entrando no clima e depois a gente fala um pouco da construção do navio, depois a gente fala de como foi essa criação, a divulgação do Titanic. Tem muitas réplicas, né? Tem muitas peças aqui. Como que é? São peças do filme? São réplicas? Explica pra gente. É um mix, mas a gente tem artefatos originais que foram retirados do navio, retirados do fundo do mar. Alguns itens que são do navio irmão do Titanic, o Olympic, né, que foi igual a ele que não afundou. Algumas peças também que eram do filme. Minha parte favorita é quando começa a inundar. A gente tem uma cenografia bem imersiva. A gente junta a cenografia com tecnologia, então a gente tem projeção. A terceira classe, já no momento aqui do naufrágio, aquela loucura. E olha, a famosa grade, aquela cena, uma coisa que eu achei... Beijo pra vocês. Gente, bom dia! Voltamos! Sobrevivi, Thaisa me resgatou das profundezas do oceano. Gente, ela quase afogou, mas eu consegui resgatar. Drama, sem sofrimento, sem Rose, sem Jack, mas com uma pauta muito importante que a gente vai falar sobre o 13º salário, que é sempre uma alegria para os brasileiros, mas também pode ser uma armadilha se o dinheiro for mal utilizado. Imagina, amiga, às vezes as pessoas usam com festas, presentes, férias e até Black Friday. Aí o dinheiro vai embora, como é que fica? Pois é, o desafio é justamente esse, né? Fazer o dinheiro render para quem tem o 13º, né? E começar o ano novo sem dívidas, até porque no começo do ano tem tanta coisa para pagar que a gente acaba se enrolando. Então, será que é possível equilibrar isso, tudo isso, sem abrir mão dos momentos de lazer e celebração? Sim, é possível. E sabe como que a gente vai aprender? Como? A gente vai apresentar ela, a gente vai receber a Andressa Bergamo, que é especialista em investimento e organização financeira. E vai ajudar você aí de casa a melhorar muito bem o seu dinheiro. Muito bem-vinda, Andressa! Prazer estar aqui com vocês e dividir esse assunto tão importante, né, com o pessoal ali de casa. Pois é, menina, a gente tem muitas perguntas do pessoal de casa e eu quero aproveitar, gente, pedir pra você já enviar sua pergunta no WhatsApp, porque a gente vai lendo aqui no decorrer do programa. 11 9 9253 3116. Manda sua pergunta agora aqui que a gente vai ler ao vivo. Primeira pergunta, a gente já tem ela aqui na tela, que é sobre o 13º. Pode subir, gente.
A primeira parcela do 13º... Ah, não, isso aqui é uma informação. É uma informação, Isso é uma informação muito, muito importante, gente. A primeira parcela do 13º deve ser depositada até dia 30 de novembro, correspondente a 50% do valor bruto do 13º, sem os descontos de INSS ou imposto de renda nesta parcela. Isso, e aí a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, descontando INSS e imposto de renda, são todos os descontos. Se for uma parcela única, deve ser pago então até o dia 30 de novembro. É importante você saber disso para você ficar, né, por dentro se a sua empresa está fazendo tudo certinho. Exatamente. E no ano passado, gente, segundo o Serasa, 59% dos brasileiros pretendiam usar o 13º para pagar dívidas e contas básicas. A expectativa é que este ano a realidade seja a mesma desse total. Imagina, 31% vão quitar dívidas. E o que mais, Paulita? Então, desse total, 31% falam que vão quitar dívidas, 28% despesas do dia a dia. Então, aluguel, conta de energia, alimentação, transporte. 19% guardar o dinheiro para o início do ano seguinte, que tem muita conta. E 23% quer usar esse dinheiro para férias ou lazer. Então, a gente vai discutir agora com a Andressa a melhor escolha para o trabalhador CLT que tem o 13º e depois a gente vai falar para quem não tem o 13º como se organizar quanto a isso, tá? Então, Andressa, começando por quem tem o 13º. O que é a melhor opção, melhor saída? Quitar dívidas, guardar, investir, gastar no fim do ano? Como que você orienta? Não, legal. Eu trabalho com investimento financeiro, né? Então, meu foco sempre é a gente começar a guardar dinheiro para a gente ter para a vida, né? Para realizar sonhos, para o nosso futuro, para aposentadoria. Então, eu sempre falo que guardar é muito importante. Mas a gente sabe que a realidade do brasileiro hoje, né, é um pouco diferente, Exato. tem muitas dívidas. Então, assim, a primeira coisa para as pessoas fazerem, para começar a guardar dinheiro, é quitar as dívidas. Sem isso, ela não consegue começar a acumular o patrimônio. Tá. Então, de fato, quem tem dívidas, a gente fala, honra essas dívidas, vamos pagar o que está ali no vermelho para o seu nome não ficar sujo ali na frente. Então, usa uma parte desse dinheiro para fazer essa quitação. Claro, quem puder, seria essencial pegar uma parcela que seja 10% desse 13º para guardar um pouquinho, para pensar no futuro, né? Nas próximas, como que eu vou gastar isso lá na frente. Já como você bem mencionou, até tem gente que começa já a guardar para as dívidas do próximo ano. Olha né? isso, então, meu Deus. Então, porque no final do ano as pessoas tendem a gastar muito mais, porque vem o Natal e aí a galera usa demais as férias e também o Ano Novo, porque, gente, quem não quer comprar uma roupinha nova de Natal, uma roupinha nova do Ano Novo, todo mundo presentes quer. de Natal. Presentes. Ceia, você tem filhos, você gasta pra caramba, você quer fazer uma viagem, às vezes, mesmo sem fazer viagem, só de estar de férias, não estar no trabalho ou na escola, os gastos aumentam muito. E a gente sabe que a realidade, que nem você falou, dos brasileiros, é que muitas vezes, na maioria das vezes, para a maioria dos brasileiros, sobra mesmo no fim do salário. Né? Então fica difícil juntar. Então eu acho que a gente tem que entender agora como conseguir organizar, quais são os maiores erros que a gente comete com o salário do dia a dia e com o 13º. Sim. O importante é sempre, assim, não esperar o 13º para você começar a pagar as dívidas ou acumular dinheiro. É pensar no ano inteiro. Desde janeiro, você já começar a ter essa organização financeira, né? A conta, ela deve ser inversa. O que as pessoas fazem? Elas recebem o dinheiro e já começam a sair gastando tudo. Então, essa conta, ela tem que ser ao contrário. Primeiro, quando que eu recebo? Dia 10 eu recebo lá meu salário. 5 mil reais, vamos dizer assim. 10%, ou seja, 500 reais, eu já tiro daquele montante. Eu já deixo uma reserva, porque é minha reserva de emergência, ou, né, a gente sempre tem imprevistos. Então, é o dinheiro que eu vou usar para uma necessidade. Ou até mesmo no final do ano, eu não chegar com aquele dinheiro todo apertado. Então, eu já estou me programando o ano inteiro, eu já tenho uma reserva que eu vou poder usar nas confraternizações, numa viagem, como você mencionou. Então, ter essa organização durante o ano. E quando chegar no 13º, poder usar, ter mais tranquilidade para usar esse dinheiro. Esse seria o ideal. Até economizar, né, Andressa? Porque se a gente começa a economizar desde o começo do ano, a gente consegue quitar as nossas dívidas, porque é o que a gente está falando. A realidade dos brasileiros, gente, é diferente. A gente sabe que não é, ai, nossa, eu consigo pagar as dívidas com tranquilidade, eu consigo guardar e eu ainda consigo pegar o 13º e dar de presente para alguém. Não é essa a realidade. Então, a gente acaba usando o 13º, de fato, para pagar dívidas, mas se você consegue economizar, porque o seu salário não muda durante o ano, né? Exato. Você economizando esse ano todo, e aí com o 13º você consegue investir. Com certeza. Né?
A gente tem, ó, uma pergunta do WhatsApp, já chegou. João Batista, de Recife. Ele perguntou: eu quero muito usar o 13º para pagar uma dívida no cartão de crédito, mas como não consigo pagar ele inteiro, estou em dúvida. Melhor esperar juntar todo o valor ou investir o dinheiro? E aí, Andressa, porque de fato pagar metade, né, pagar o mínimo é péssimo, né? Péssimo. Não é o ideal, só que também a gente tem que pensar o seguinte, o débito, o crédito, o cartão de crédito, ele gera um juro muito alto, né? Então a gente tem que fazer um pouco dessa conta. Talvez, se ele quitar parte dessa parcela, ele pode se antecipar, né, e pegar metade desse valor, ele não tem esse juro tão alto acumulando lá pra frente. Então pode ser uma saída sim. Agora, a gente tem por outro lado também a taxa de juros muito alta hoje no Brasil, a gente tem uma Selic a 15%, que acaba sendo muito positiva para os nossos investimentos. Então hoje investir esse dinheiro numa renda fixa, por exemplo, que é super tranquilo, conservador, ele também pode lá na frente acumular um dinheiro a mais para ele quitar. O ideal seria ele conversar com o banco, tentar uma negociação, obviamente que ele já está atrasado, né, para isso não se estender muito e ele ter controle de quanto vai ficar esse prejuízo para ele lá na frente. Porque senão é uma bola de neve. O cartão de crédito é uma coisa que você vai se enrolando Olha, e quando você vai ver a sua conta lá na frente, ela tá 3 vezes maior do que você Eu trabalhei nisso, né? Trabalhei como atendente de cartão de crédito. Eu vi cada amor, eu fiz tanta coisa nessa live. E assim, o que a gente vê de gente se enrolando, porque as pessoas não entendem que o cartão de crédito por si só já é uma dívida. Sim. Né? Então, quando você deve o cartão, você deve a dívida da dívida. É uma loucura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que usar quem realmente é muito controlado, porque quem não é, a melhor coisa é juntar o dinheiro, pagar à vista, do que usar o cartão e depois se embananar. Sim, com certeza. Mais uma dúvida aqui, mais uma pergunta no WhatsApp da Luciana Pereira, aqui de São Paulo. Ela pergunta assim: vale mais a pena antecipar o 13º para pagar as contas ou esperar para aproveitar os programas para quitação de dívidas? Tem alguns programas, às vezes, que entram com esses descontos, né? Os programas, eles são muito eficientes, assim, no meu ponto de vista, eu acho que é legal se você conseguir esperar para negociar algo melhor, né? O importante é que não tenha dívidas, mas a gente sabe que o brasileiro acaba, né, tendo essas dívidas mesmo, e existem esses programas que podem ajudar a reduzir essa dívida. Então, eu acho que seria interessante aguardar essa negociação para, pelo menos, assim, se a dívida é muito alta, tentar reduzir ao máximo e ainda sobrar um pouco do dinheiro para fazer uma reserva de emergência, alguma coisa do tipo. Tem gente que espera, né? Espera anos para realmente caducar, não é que fala? A gente tem mais perguntas chegando. Vamos só para um recadinho rapidinho de 30 segundos e a gente já continua. Voltamos, gente! Ao vivo aqui com a Andressa, maravilhosa. A gente tá falando sobre 13º e ela falou que o melhor jeito de você usar é investindo, caso você consiga. E aí me surgiu uma dúvida, gente. Brasileiro tem a tendência de fazer o quê? Colocar na poupança. E eu sou uma pessoa também... Não, e aí ela falou isso, eu disse aqui agora no recado. Não é só na poupança que eu coloco. Eu falo que a gente tem que colocar galinha em vários... o ovo em várias cestas. Dividir em várias cestas. Mas eu tenho a tendência de deixar ali o dinheiro fácil de você pegar numa eventualidade. Sim. Qual é o que você mais recomenda nesse sentido do 13º? Onde investir? Hoje em dia, a gente tem muitos investimentos no mercado que são líquidos, né? Como você falou, pô, se eu precisar do dinheiro, uma emergência, eu tenho liquidez. Renda fixa, então, né? Tem bastante. A renda fixa, a gente tem o CDB, a gente tem outros produtos ali que você consegue resgatar imediatamente. Fundos de renda fixa, enfim. Não necessariamente a poupança. Olha, nem vem mais na minha cabeça, porque assim... Ela ficou em choque quando eu falei que eu guardo dinheiro na poupança. Tipo, ainda existe... Juro por Deus, nem sabia que ainda existia poupança. Gente, não, eu tô existe passada, poupança. a gente vai ter que conversar depois. Não sabia que existia poupança. É sério? É sério? Como não, amiga? Misericórdia. Não, é que assim, só para você entender, a poupança, ela vai te dar uma rentabilidade próxima, ali vai uns 75% do CDI. O CDI é a taxa Selic. Então vamos considerar, hoje a gente tem uma Selic de 15%, né, a taxa de juros. Então você vai ter 75% dos 15, certo? Ao ano. Se você coloca, por exemplo, num CDB ou num título público, que também tem muita segurança, tem fundo garantidor de crédito envolvido, que é o FGC, você tem mais de 100% do CDI, ou seja, você vai ter 15% de rentabilidade ao ano. Mas nesse você consegue pegar rapidamente? Sim. Também? Liquidez.
liquidez diária, É que a gente tá falando da liquidez diária, pra quem não entende, vamos explicar o que é a liquidez diária? Sim, desculpa. A liquidez diária Até eu fico tonta com esse negócio de ser líquido, não sei o que lá, é bom explicar mesmo. Não, mas a liquidez diária é exatamente quando você tem o seu dinheiro investido, mas você pode retirar ele a qualquer momento. Perfeito. Então, se eu tenho uma conta para pagar hoje, eu entro lá no meu aplicativo do banco, eu peço o resgate e imediatamente ele está na minha conta para fazer o pagamento que eu quiser. É que pra quem, né, deixa na poupança, principalmente o pessoal mais velho, né, tem muito essa coisa da poupança, pensa que é porque tá ali garantido, mas essas opções que você falou, que a gente pode tentar discutir mais se der tempo, também você consegue tirar no mesmo dia para uma emergência. Então são boas opções, né? Então vamos supor rapidinho, só não sei se você vai conseguir fazer essa conta, mas se a pessoa ganhou 1.500 de 13º, ela colocando no investimento desse, numa aplicação, quanto que vai render durante um ano, se ela não mexer? Você está querendo um comparativo entre poupança e CDB, ele vai ter aproximadamente uns 30% a menos de rentabilidade entre um e outro. Perfeito, no ano. tá. Então, realmente, eu preciso tirar meu dinheiro da poupança. Gente, olha que loucura. Sim. Mas que importante, né, a gente falar sobre isso. E pra você, gente, que tá chegando agora, a gente tá falando sobre 13º e a gente vai falar também sobre as pessoas que não recebem 13º, que tem que se organizar muito mais. Sim. Porque tem gente que conta com esse dinheiro e aí já faz planos. Não pode contar. Você acha que a chave também é não contar? Não contar Andressa? Com dinheiro? Não contar com 13º, tipo, pensar é um plus. Seria o ideal, porque você não vive o ano inteiro com o seu salário. Exato. Por que você precisa chegar no último mês e ter um dinheiro a mais? Tudo que bem. aí, no caso, entra essa questão de pagar dívidas, Sim, né? Que é a caso da maioria. Perfeito. E outra, né, eventualmente, no final do ano, a gente tem as festas, enfim, como a gente estava conversando. Mas é essencial para pagar as dívidas, porque você está lá acumulando. Mas se você tem um planejamento financeiro muito bem desenhado desde o início, como a gente falou também, e você acumula dinheiro desde janeiro, né, e você consegue ir pagando efetuando seus pagamentos diariamente, mensalmente, honrando, você não vai ter problema. Você vai chegar lá na frente e você não vai ter dívidas, que esse seria o cenário ideal, né? De não conceder, assim, não ter essas dívidas envolvidas no nome da pessoa, até para não ter problemas futuros. A gente comentou aqui algumas opções da renda fixa, né? Que para quem não sabe são essas que têm o baixo risco, né? O risco bem baixo e não rendem tanto quanto investir em ações, coisas assim, mas elas são uma garantia, uma opção boa até para fazer uma reserva de emergência, né? Sim. LCI e LCA, você pode dizer o que significa e se são boas opções também? Porque quando a gente entra lá para ver opções, sempre tem muito aparecendo LCI e LCA. Sim. Eu gosto bastante, são títulos, a LCI e a LCA são letras de crédito do imobiliário, né, do LCI, e a LCA é letra de crédito do agronegócios. Tá. A diferença é que um vai para o mercado de imobiliário e a outra vai para o mercado agro. Né? Como se eu tenho um dinheiro, eu coloco numa LCI, né? Então eu estou emprestando meu dinheiro para fomentar esse setor, e aí em contrapartida eles me pagam uma taxa. O que é interessante desses dois ativos? Eles são isentos de impostos ainda esse ano, né? A gente está em tratativas aí para ter o imposto de renda sobre a LCI e a LCA no ano que vem. Então, assim, uma dica também que eu dou quem tem dinheiro sobrando para conseguir investir, a LCI e a LCA, por exemplo, é uma ótima alternativa. Não paga imposto de renda e tem boas taxas hoje no mercado. O nosso diretor de TV, o Rodolfo, comentou que parece que no meio de janeiro, é isso, Rodolfo? Eles já vão mudar? Já está previsto Fim de janeiro está previsto. Já uma mudança para o ano que vem. Então, assim, tudo o ideal que é for aproveitar feito agora. Esse ano, tudo que for feito até o final de 2025 ainda conta com a isenção de imposto. A gente vai conversar muito saindo daqui, ó. E ó, o diretor também falou de uma questão que toda vez que você entra ali no aplicativo do banco, antigamente a gente colocava o dinheirinho no cofrinho. Ai, gente, que delícia, eu sou dessa época. Estourava, tipo, aquele dinheiro todo. E aí tem essa opção agora de ser um cofrinho virtual. Como é que funciona? Onde eu deixo, o meu, em vez da poupança, eu deixo ali. É super. Melhor? 112 do CDI. Você tá brincando? 115 CDI. Aí, Director. Explica aí. Conta pra gente. Exatamente. Assim, hoje em dia a gente tem muitos bancos, várias plataformas. Hoje eu trabalho numa plataforma, num banco de investimento, que é uma plataforma aberta. O que isso quer dizer? A gente consegue fazer investimentos no Brasil e no mundo inteiro. Então eu consigo desde ativos renda fixa super tranquilo, quanto ações até mercado internacional. Mas vamos falar um pouquinho mais do conservador. Dentro da plataforma, você coloca o seu dinheiro lá, como você falou, você guardava no cofrinho. Quando você quebra o cofrinho, quanto tem? A mesma coisa que você colocou, certo? Quando você coloca dentro de um banco, né, que você faz uma aplicação bem tranquila, como um CDB, por exemplo, você não vai tirar, você colocou R$100, você não vai tirar 100, você vai talvez tirar 110, 115, enfim.
Então, tem aquela rentabilidade. A gente faz esse ensinamento até para crianças, né? Porque hoje a gente já pode investir para crianças. Acabou comigo, papá. Esse tipo de investimento mais conservador, as crianças colocam o dinheirinho dela, por menor que seja, né? Então, por isso que eu falo assim, você pode começar com quanto você quiser, não tem um mínimo, né? Tem R$50, então você consegue começar e você acompanhar esse rendimento, acompanhar essa evolução do dinheiro lá dentro e é fenomenal. Assim. Até porque, gente, a gente deixa o dinheiro no cofrinho, só que as coisas vai passando uns anos e vai mudando o valor, né? Sim. E no cofrinho não muda, e no virtual já muda. Essa você já é vai a responder inflação. sobre isso. Essa é a inflação. Ó, tem uma pergunta no WhatsApp, ela já vai falar mais sobre essa questão, mas, gente, a gente tem um recado de 30 segundos, muito rápido, e aí eu volto falando já sobre essa questão que você vai responder já, que é do Rogério Lima, de Curitiba. Como manter o controle com tanto gasto emocional? Presentes, festas que estão chegando, sem se sentir culpado. Andressa vai responder rapidinho, depois dos 30 segundos. Pode rodar. Voltamos! Gente, então, ó, a gente acabou de ler a pergunta do Rogério, que ele mandou no nosso WhatsApp, e eu vou ler novamente. Rogério de Lima, lá de Curitiba. Como manter o controle com tanto gasto emocional? Presentes, festas que estão chegando sem se sentir culpado. Andressa, difícil, né? Nossa, extremamente difícil, porque isso é o que ele falou, é emocional, né? Então, às vezes, é um impulso que você tá... Black Friday, por exemplo, agora vai ser uma semana que a gente vai ter um mês, talvez, né, de novembro, cheio de promoções, vantagens. Então, as pessoas querem aproveitar esse momento para conseguir, para comprar, para gastar dinheiro, né? O que acaba sendo muito ruim para o bolso do brasileiro, porque você vai na emoção, você quer dar um presente para alguém no final do ano, quer aproveitar aquela promoçãozinha, enfim, e aí acaba gastando o que você nem tem. Então, e às vezes nem é promoção, né? Exato. É ignorar? O jeito certo de lidar com isso é meio que ignorar as festas e as promoções? Não ignorar, mas tentar, assim, como que eu posso fazer para gastar menos possível? Né? Então, avalia, compare preços. Quero comprar um presente? Tudo bem, você vai querer comprar um presente, a gente não vai falar não, né? Ou, tem que gastar numa festa, enfim. Mas tenta ver como que você pode fazer para gastar menos possível. Compara uma loja com a outra, nunca agir por preço. impulso, né, Andressa? Eu acho que essa é a sacada também, né? Ver o que precisa mesmo, né? A gente é muito real impulsivo, às vezes. Uma coisa legal também no Natal é fazer amigo secreto com a família, né? Porque aí você compra um presente em vez de ter que comprar pra todo mundo. Estipula um valor, né? Um teto ali pra eu não gastar também muito. O ruim é quando você coloca o valor de 100, a pessoa te dá de 10. Mas aí cadê o bom senso da família, né, querida? Eu sempre nos presentes, eu só por Deus. Não, aí a família também, né? Agora, o que mais, gente? A gente tá aqui falando sobre 13º, mas muita gente não tem, né, Paola? Muita gente não tem. E aí o salário mínimo, pra gente entender, olha só. O salário mínimo atual é de R$ 1.518. Então, assim, quanto você deveria ganhar para viver e não sobreviver? O repórter do Brasil do Povo, Davi Diogo, foi às ruas para saber o que as pessoas acham disso. Vamos ver. Nós viemos às ruas para saber quanto o brasileiro deveria ganhar para pagar as contas do mês e ainda investir em lazer, saúde e educação. Quanto o senhor deveria ganhar para sobreviver hoje? Eu deveria ganhar uns 7 pau. Uns 2 mil. 5 mil. Daria para sobreviver? Daria. É 10 mil reais, salário mínimo tinha que ser no Brasil. O salário necessário varia muito entre os brasileiros, mas estimativas recentes sugerem que uma renda líquida mensal de aproximadamente 6 a 7 mil reais seria o suficiente para uma vida digna. Quanto o senhor ganha mais ou menos hoje? Eu ganho a base de 2,5 salários. Dá para sobreviver? Dá sozinho, né? Sozinho. Se tivesse mais gente? Aí já não era complicado, né? E hoje eu ganho 2 salário mínimo. Não dá, né? Não. Eu tiro aí 3 pau por mês, por aí. E não dá? Não dá, não dá. Tem que se virar. Tem que se virar, minha esposa também trabalha, senão não dá para nós manter a família. Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontou que o valor do salário mínimo para o trabalhador viver bem no país deveria ser de R$ 7.156,15. O cálculo foi feito usado como parâmetro o valor da cesta básica de São Paulo, a mais cara das capitais. Com R$10 você não compra 2 litros de leite. Você não compra, antigamente você compraria. Pois é, gente, é o que a gente estava falando, né? A gente está falando aqui de um ideal, mas a realidade
não é mole. Acompanhe a programação da Rede TV, que hoje tem muito mais no Brasil do Povo, com o Datena às 6 da tarde. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que não têm o 13º, PJ, autônomos, enfim. Como se organizar aí nesse aperto do dia a dia para conseguir ter um fim do ano digno, né? Minimamente digno. Não tem mágica, né? Infelizmente. Para quem tem 13º, ótimo, porque você vai chegar lá no final, você vai ter uma parcela a mais do seu salário, então você pode quitar uma dívida, você pode guardar para reserva de emergência, mas quem não tem, é aquilo que eu falei, você tem que começar desde janeiro. É o meu caso, por exemplo, eu não tenho 13º, então eu preciso me organizar já desde o começo do ano, já com todas as contas, já considerando que no final do ano, obviamente, eu vou ter um gasto maior, então eu preciso estar com aquelas contas equilibradas, né? Normalmente eu faço, eu divido o meu ano em 2, né? Então, olha, quando eu estou em junho, quanto que eu já fiz de reserva, né? Quanto a gente acumulou, pô, vai dar para continuar os próximos 6 meses ou eu preciso guardar mais? Então, precisa ter um pouco dessa consciência de economia durante o ano inteiro para você conseguir honrar com todos os pagamentos, todas as contas até o final do ano. Não tem segredo. E, Andressa, sobre a matéria que a gente acabou de assistir, que eu achei muito boa, as pessoas falando. E, gente, realmente, você imagina 2 salários mínimos, ele sozinho já não dá para viver. Imagina se tem uma família inteira. Qual seria o ideal, um salário para os brasileiros realmente viverem bem? Eu acho que considerando, inclusive, até a pesquisa que foi feita, né, pela cesta básica, vamos falar em torno de 5, 7 mil reais mesmo, que é o que o brasileiro consegue, pelo menos, se alimentar bem, ter um estudo, enfim, então ter as coisas básicas da vida, né, acesso a saúde, né? Então, enfim, tem tantas coisas que hoje, a maioria dos brasileiros não tem nenhum plano de saúde, por exemplo, porque não tá muito caro. Exato. Então, assim, não sobra para esse tipo de coisa, acaba, obviamente, tendo que usar um hospital público, mas tudo bem. O problema é quando você acaba se enrolando muito e não consegue nem pagar as contas básicas. Então, eu acho que, assim, considerando o valor de hoje em dia, acho que entre 5 e 7 mil reais. Mas, assim, a inflação, ela vem sempre, a gente vê sempre uma evolução, né? Tá sempre subindo. Então, o preço das coisas acabam encarecendo, né? O que a gente tinha no começo do ano, por exemplo, o valor hoje já é outro. Mas 5, 7 mil reais para uma pessoa? Para uma pessoa. Veja bem você, né? Isso é muito mais do que a maioria dos brasileiros ganha para uma família, Sim. né? E quantas vezes, amigo, o salário continua o mesmo, a inflação aumentando. E não É o que o rapaz falou, o leite tá caro. Lembra do tomate? São tantas coisas que já passaram, que aumentaram de valor e o salário não. Aí fica difícil para os brasileiros sobreviverem de fato, né? Gente, só lembrando que a gente tem hoje TV Fama às 9h40 da noite e a gente tem também um recadinho. TV Fama, a Flávia Noronha estava aqui com a gente ontem. Maravilhosa. O Jean Rios passou aqui também para dar um beijo. Essa equipe incrível, né? São Rubens, Leão Lobo, Renato, diretor maravilhoso. Tudo sobre o mundo dos famosos nesse programa tradicional aqui da Rede TV maravilhoso, tá? A gente tem um recado bem rapidinho, já continuamos aqui no nosso papo. Beijo, Flavinha, maravilhosa. Maravilhosa. Que estava aqui com a gente ontem. Vocês vão ter que assistir esse programa, viu, gente? Depois tem tudo ali no site, né, amiga? Consegue assistir todos os programas manhã com você. Mas é tão importante você estar ao vivo aqui com a gente. É muito melhor. Agora, vamos assim, contextualizar tudo, porque o pessoal de casa, eles querem o quê? Dicas? Você consegue passar 3 dicas básicas de como a gente ter uma vida melhor financeiramente, guardar dinheiro, pagar as contas? Fala de tudo que você puder agora, Andressa. De repente, uma renda extra, alguma coisa que sirva para todo mundo, para todo mundo, geral. no geral. Olha, o ideal, eu sei que é muito difícil para o brasileiro que ganha pouco falar para você, começa a acumular, começa a guardar dinheiro, sendo que ele vai falar assim, mas eu não consigo nem pagar minhas contas básicas, né, do mês. Mas assim, o ideal é que tenta controlar os gastos de emoção, que eu acho que é o primeiro ponto. A gente sabe que todo mundo gasta alguma coisinha por emoção, né? Eu falo assim, tem tanta gente que não tenho dinheiro para tal coisa, mas aí vai lá e tem um iPhone novo, né? Então, assim, acaba gastando com coisas que são supérfluas. Então, dá prioridade para o que realmente importa, né? O que realmente é necessário. Tentar ao máximo acumular dinheiro desde o começo do ano. Então, pega o começo do ano, que já é uma virada,
né, que a gente faz tantas promessas, eu vou começar a dieta, vou começar tanta coisa. Então, assim, vamos começar a acumular, vamos começar a tentar guardar um pouquinho. E eu não tô falando assim, guardar muito, metade do seu salário, não é isso. É assim, é 10%, 5% que seja. Qualquer valor que você começar a deixar de lado um pouquinho, você já começa a pensar no seu futuro, no futuro da sua família. Então, é um acúmulo ali que você vai fazer pro final do ano. E o que mais que eu posso falar? Acho que os gastos excessivos, tomar conta com isso. O que você falou da questão de comprar um celular novo, às vezes a pessoa ela não tem, porque é isso, gente, o cartão de crédito ele vem para facilitar às vezes a vida da pessoa, porque ela tem a possibilidade de parcelar em milhões de vezes. Só que eu sempre falo assim, gente, não conte com o ovo da galinha. Sabe essa frase, né? Então a gente tem que pensar com o dinheiro que você tem. O telefone que eu vou comprar é 30 vezes mais caro do que o meu salário. Vale a pena? Mesmo que você vai fazer milhões de parcelas, às vezes é melhor você pegar um menor, entendeu? Esperar você estar num outro emprego, ganhando um valor maior, pra daí você... É óbvio, eu acho que as pessoas têm que fazer também o gosto delas, elas têm, quando elas querem muito, mas tem que ter esse controle, porque às vezes o que é prioridade acaba passando batido. Exatamente. Como saúde e outras coisas. E controlar os gastos do cartão de crédito, né? Então, assim, a pessoa, ela tem um cartão de crédito com um limite maior do que ela ganha. Então, que ela acha que tem aquele dinheiro, mas na verdade ela depois não consegue honrar. Exato. Então, assim, quanto que eu tenho para gastar aquele mês? E é isso que você tem que gastar no cartão de crédito. E cuidado com as parcelas, porque as parcelas, elas te sabotam. Então, quando você menos espera, você vai ver o negócio já tomou uma proporção e tá num valor que você nem tem esse dinheiro. Eu acho que, no geral, é isso. Mas a gente também tem que pensar que, às vezes, é um sonho de uma vida inteira da pessoa. Aí vê ali a possibilidade de parcelar bastante e que cabe no orçamento. E a pessoa que nunca teve nada realizando um sonho, então tem coisas que a gente consegue se encaixar, o que de fato couber no orçamento, tá perfeito. A gente rala pra caramba pra realizar uns sonhozinhos também. Gente, acabou o nosso tempo desse assunto tão importante. Andressa, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela presença, por ajudar tanto a tirar dúvidas. Pra quem quer te acompanhar nas redes sociais, tirar mais dúvidas, como é que faz? Qual que é o seu arroba? Pode seguir Andressa Bergamo, Andressa P. Bergamo no Instagram. Ou também tem o escritório, meu escritório é AVG Capital, então avg.capital. No Instagram, os dois, eu me comunico muito com as pessoas, eu tiro dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, também pode me chamar e a gente conversa. Perfeito. Eu vou chamar, né, gente? Olha, a gente tá acabando aqui, mas amanhã estaremos de volta ao vivo às 10 da manhã com mais um Manhã com Você, mais um Manhã com Você. Mas agora tem o do Guedes, gente. Fica com a gente, fica com ele. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe.